segundo ponto aqui, numa segunda possibilidade de exemplo, acompanha comigo que eu gostaria que tu percebesse. Para resolver esse teste lógico na função C, as planilhas se utilizam do que chamamos de operadores de comparação. Então, repetindo a informação, para resolver o teste lógico, tu vai perceber e vai precisar perceber os operadores de comparação. E quais são esses operadores de comparação? Pode aparecer o sinal menor, pode aparecer o sinal maior, pode aparecer maior ou igual, pode ainda aparecer o sinal, o sinal menor ou igual, que é esse, agora sim, o sinal maior ou igual. Podemos ter o próprio sinal de igualdade como um operador de comparação e ainda aí um cuidado, observa, o diferente para as planilhas não é aquele sinal de igualdade cortado, não. O diferente para a planilha é um sinal menor seguido de um sinal maior. Então, quando falamos de planilhas de cálculo, a diferença, o diferente é um sinal menor seguido de um sinal maior. Isso significa diferença. Então, vamos consolidar esse aprendizado. Tá ali, ó. Aqui eu tenho o sinal menor como operador de comparação. Aqui eu tenho o sinal maior, o sinal menor ou igual. Aqui é o sinal maior ou igual para as planilhas. O próprio sinal igual, o sinal de igualdade, como operador de comparação. E aqui temos o sinal diferente. O diferente, repetindo, é um sinal menor seguido de um sinal maior. Perfeito. Agora que nós conhecemos a estrutura da função C, com 3 argumentos, um teste lógico, um valor C verdadeiro no segundo argumento e um valor C falso no terceiro argumento, e já conhecemos quais são os operadores de comparação, agora nós já podemos fazer um exemplo de função C para aplicar esses conhecimentos. Então vem comigo aqui. O exemplo que eu vou propor para ti de função C é esse que está aparecendo na tua tela. Esse eu vou colocar lá na minha planilha. Observa por enquanto só o exemplo, sem ainda uma preocupação de resolver. Igual SE, abre parênteses, A2 maior 1000, ponto e vírgula, A2 asterisco 0,5, lembrando que asterisco significa multiplicação, então aqui é A2 multiplicado por 0,5, ponto e vírgula, A2 multiplicado por 0,05. Perfeito. Se a gente observar este exemplo de função C que eu acabei de colocar aqui, é bom lembrar que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Portanto, se tu observar de novo comigo, aqui A2 maior 1000, ponto e vírgula. Aqui terminou o primeiro argumento. Quer dizer que esse primeiro argumento que está perguntando A2 é maior do que 1000, esse é o teste lógico, porque no primeiro argumento da função C nós temos um teste lógico. O segundo argumento começa a partir deste ponto e vírgula e vai até o próximo ponto e vírgula. Então, A2 multiplicado por 0,5, este é o nosso segundo argumento da função C. Este aqui é o valor se o teste lógico for verdadeiro. E aí nós temos o terceiro argumento dizendo A2 multiplicado por 0,05. Sempre lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Por isso que eu sei que aqui é o primeiro argumento, depois tem ponto e vírgula, o segundo argumento, ponto e vírgula, o terceiro argumento. O primeiro argumento, como tu já sabe, é o teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Então, nesta função C que nós vamos analisar ainda e ainda vamos dar a resposta, por enquanto é só o entendimento da estrutura, tem que lembrar essa regra. Nós vamos ter um primeiro argumento que eu tenho que responder se ele é verdadeiro ou falso. Eu vou ter que dizer, A2 é maior do que 1000? Verdadeiro ou falso? Para dizer isso, eu vou ter que descobrir qual é o valor da célula A2 para descobrir se A2 é de fato maior que 1000. Se A2 for maior do que 1000, então é verdadeiro. E aí eu tenho que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é multiplicar A2 por 0,15. Agora, se eu disser que A2 não é maior que 1000, então eu estou dizendo que é falso. A2 não é maior que 1000. Bem, então se eu disser que A2 não é maior que 1000, eu vou ter que responder o que está no terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado falso. E aí eu vou responder A2 multiplicado por 0,05. Esse é o regramento da nossa função C. Mas agora...